Olá, vocês que estão assistindo no gravado. Estamos aqui mais uma hora de estudo das cartas de Cristo, na véspera de terminar a carta 6. Muito importante também essa carta. E hoje a gente começa com a nossa sempre prece, meditação, afirmação de um mundo melhor que a gente quer para o nosso planeta. E assim a gente se organiza já, se aquieta, vamos fechando os olhos, preparando para a nossa prece de hoje. Respirando fundo, lenta e profundamente, alinha sua coluna. Isso. E vai deixando a mente mais quieta, para que a atenção possa estar aqui, no momento presente, para cada palavra dita na prece. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, para que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito, e meu coração ficará mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. E assim continue aí, de olhos fechados, mente mais calma. Vamos fazer 2 minutos de meditação, que é simplesmente prestar atenção na respiração e deixar só isso acontecer. Não deixar ou tentar não deixar que pensamentos outros venham. E procure estar em silêncio, no seu silêncio interior. Então vamos lá, começar a cronometrar e vamos respirando lenta e profundamente, iniciando agora.
Mas mantendo os olhos fechados, nós vamos fazer nossa afirmação, ajudando a construir uma nova era de amor e paz no mundo. Então, concentrados, repitam mentalmente, tenho essa intenção. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigada, Pai. E assim a gente inicia a nossa leitura, vamos abrindo os olhos, voltando aqui, compartilhando a tela da leitura de hoje com vocês. E Vera vai começar a leitura. Fica à vontade, Vera. Já está bem visível. Uhum. Deixa eu descer mais um pouquinho. Eu estou aqui no meu computador, então é tranquilo, Tá. que a letra é maior do que no celular. Uhum. Então pode começar a ficar à vontade. Sobre o cristianismo. Agora passo a falar de assuntos mais terrenos. Enquanto lê as páginas seguintes, observe o que ocorre com o seu humor ou seu sentimento de bem-estar. Este é um exercício para reconhecer o que acontece na consciência enquanto mudam os seus pensamentos e você utiliza um novo conjunto de palavras. Por favor, leia as próximas páginas com muito cuidado. Seja você um cristão praticante ou não, e resista se você tiver uma forte tentação de saltá-las. Anote suas respostas, ideias, sentimentos e, sobretudo, qualquer mudança de sentimento, seja de depressão ou de prazer. Anote o número da página onde as palavras começarem a melhorar seu ânimo e a levá-lo para um plano superior de paz e felicidade. Este é um exercício dos mais importantes. Se não o fizer, você continuará lendo a respeito da consciência sempre, porém nunca alcançará uma profunda compreensão do que é a energia básica da sua existência, da matéria, do corpo e do ambiente, dos acontecimentos de sua vida, de seu humor e de suas aspirações espirituais. Você não chegará a compreender que a consciência é a totalidade, tudo em sua tudo em sua existência e experiência, até que observe como as ideias e opiniões podem elevar ou baixar as frequências vibratórias de sua consciência. Desejo que você se torne consciente das palavras que utiliza em sua vida diária, a qualidade de vida que elas criam para você e o impacto que elas causam sobre os outros, elevando seus ânimos em paz e alegria, ou deixando-os deprimidos e esgotados. Além disso, é minha sincera intenção alcançar aqueles de vocês que atualmente estão vinculados à religião cristã
estão lutando com o condicionamento religioso, passado ou presente, e encontram dificuldades para se livrar de suas percepções dos dogmas, a fim de se moverem livremente nas frequências vibratórias mais finas de um conhecimento espiritual superior. Talvez você tenha medo de ser condenado simplesmente por ler estas páginas. Ainda assim, elas o atraem fortemente e você sente intuitivamente que está lendo sobre a verdade da existência, que não foi ensinada por seus líderes religiosos. Você está dividido entre sua necessidade imperiosa de conhecer a verdade e o temor de desgostar a Deus, seja qual for a forma pela qual o percebe na atualidade. Eu, Cristo, estou muito consciente da angústia que estas cartas causam a muitas pessoas sinceras e desejo conduzi-las, além de sua inquietude, até a perfeita paz mental e alegria. Por esta razão, é absolutamente necessário primeiro analisar as suas crenças atuais e as origens das doutrinas da Igreja, antes de continuar ensinando a você a mais profunda verdade a respeito da natureza do universal e da própria natureza do homem. Para compreender completamente as origens da doutrina cristã, você deve voltar no tempo até o começo do judaísmo e aí encontrar as racionalizações da mente humana, que lutava para definir em palavras o que sentia intuitivamente que era a provável fonte do ser. Você que está lutando para livrar-se dos mitos passados e crenças errôneas, deve agora por si mesmo alcançar a clara percepção e compreender a fundamental diferença entre a crença da Igreja e a verdade da existência, que estou presentemente tentando explicar. Enquanto não puder discriminar a origem e a forma de suas crenças atuais, você não será capaz de libertar-se completamente das ilusões de seu condicionamento religioso passado. Você terá um pé aqui e outro lá, uma posição perigosa para se estar. Esse estado mental provocará um grande conflito e poderá levá-lo a abandonar a busca e voltar às antigas formas religiosas, cômodas e emocionalmente seguras, mas que não levam você a lugar algum. Portanto, tenha cuidado e não se deixe intimidar pelas ameaças de desgostar a Deus e outras condenações do mesmo gênero. Eu As vou origens. continuar um pouquinho, depois Tá, a gente troca, Vera. ok. As origens da crença em uma superdivindade individual. Começaremos com uma descrição das origens da crença em Deus, um nome que tem significado muitas coisas diferentes para a humanidade. Essa crença começou quando os antigos hebreus caminharam pelo deserto e se perguntaram sobre as origens da criação. Imaginaram que, de alguma maneira, a fonte da criação deveria e seguramente ser um super-humano, homem, Deus, invisível e muito superior à Terra e à humanidade. Alguns dos profetas antigos estavam misticamente conscientes de que a fonte da criação estava difusa e presente de alguma maneira em toda a criação e que ela existia também na dimensão eterna, porém esse misticismo não estava disponível para a mente humana comum. Você deve compreender que, apesar de aparente realidade em sua mente, de tal Deus, originária de umas de suas leituras da Bíblia, ninguém jamais vislumbrou tal super-humano homem-deus. Em nenhuma forma, exceto que, quem sabe, Moisés, que afirmou tê-lo visto em um arbusto ardente e que disse que ele se descreveu como eu sou o que sou. Tudo o que se sabe desse Deus super-homem, seu super-humano, é derivado das leituras de descrições pitorescas de Deus,
dadas pelos profetas durante sua permanência na Terra. O fato de que os religiosos se voltam apenas aos antigos para citar sua verdade, uma vez que eles não podem acreditar que Deus é verdadeiramente real, eterno e igualmente capaz de falar com as pessoas nos dias atuais dessa era, mostra o quanto são ilusórias as crenças religiosas. Seus líderes religiosos têm pânico de qualquer crença que não combine com as antigas. Eles nunca consideram, ou têm medo de considerar, que talvez o conhecimento espiritual dentro da dimensão terrena seja evolutivo. Quero que você veja que um tecido de crenças, uma mescla de racionalizações e crenças, foi forjada para criar uma rede de segurança mental e emocional com a qual é possível envolver e prender as mentes e corações das pessoas. Ah, muito bem. Tudo o que se ensina às pessoas na fé cristã é baseado nas emoções e se origina no ouvir dizer, derivações de antigas narrações de minha vida e morte na terra. Mesmo assim, acredita-se nelas fanaticamente. Os cristãos aprendem que Deus é amor e é consciente de seus pecados. Deus castiga, disciplina, premia os bons e envia desgraça aos maus. Essa é uma exata descrição da atividade de uma consciência humana. Os cristãos aprendem que eu, o Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo. Fui o Cordeiro de Deus sem mancha, sacrificado para pagar o preço dos pecados humanos. Eu fiz o supremo sacrifício de mim mesmo para cumprir essa estranha façanha de pagar pelos pecados através dos tempos. Eu novamente entrei em meu corpo depois da morte pela crucificação e apareci muitas vezes em meu corpo para confortar e ensinar a meus discípulos enlutados. Eu até ingeri comida durante minhas aparições. Após 40 dias, elevei-me fora da vista dos meus discípulos, alcançando meu corpo aos céus. Como perguntei na carta 3, o que eu faria com um corpo humano no céu, na vida mais além? Eu disse em minha última ceia que meus discípulos deveriam recordar aquela última refeição com eles, partindo o pão e passando um a um, e que deveria beber da mesma taça do vinho e recordar que meu corpo foi crucificado e meu sangue derramado para trazer a eles a verdade do ser. Entretanto, esse evento se converteu em uma estranha crença, na qual a pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hóstias que os fiéis devem engolir com a devida reverência. Meu corpo. Que bem faria meu corpo, espiritualizado ou não, para aqueles que comungam? Você percebe como a mente pode ser condicionada e aceitar bobagens e lógicas que perduram há 2000 anos, porque têm sido sustentadas por uma grande hierarquia de papas e cardeais vivendo em palácios imensamente ricos e mantidos com grande polpa terrena em cerimônias prestigiosas? Eu quero que você conheça a verdade sobre aquela fatídica noite e que chamam de minha última ceia. Para maior clareza, ainda que seja doloroso fazê-lo, desci em mim as frequências vibratórias de consciência para entrar diretamente na recordação consciente de meus pensamentos e sentimentos durante a última refeição com os meus discípulos. Ainda que eu fosse um homem forte, iluminado e seguro de que tinha um destino a cumprir que não podia evitar, não queria evitar. Estava profundamente triste ao começar a refeição, a ceia da Páscoa. Meus discípulos tinham sido meus amigos e tinham ficado ao meu lado em algumas circunstâncias difíceis. Eu estava sofrendo por ter que deixá-los e temeroso por seu bem-estar. O que aconteceria a eles ao ficarem sozinhos, sem minha orientação e proteção? Dependiam de mim mais do que eu percebia. Recordei meus anos ensinando as pessoas. Senti uma profunda sensação de ironia ao recordar a minha volta no deserto. Estava sujo, descuidado, porém literalmente possuído por uma alegre solicitude para com os meus semelhantes, e intensamente entusiasmado porque poderia colocá-los no bom caminho,
introduzir em suas mentes a verdade sobre a existência, mostrar como superar seus temores, suas doenças, pobreza e miséria, eu iria conquistar o mundo. Porém, como tinha sido diferente o resultado? Logo estaria pendurado em uma cruz. Era verdade. Entretanto, que eu tinha alcançado muito êxito. Refleti sobre os momentos de cura e a aceitação alegre das pessoas ao Pai amoroso. Eu podia compreender por que o sumo sacerdote e o conselho me odiavam. Ao invés de medo e castigo e sacrifício de animais, eu tinha trazido às pessoas a realidade do Pai amor, provando com isso, provando isso pela cura de casos terminais. Voltei minha atenção aos meus discípulos, que estavam falando entre si enquanto comiam. Eles permaneciam inconscientes do desafio que me aguardava, minha crucificação. Embora eu os tivesse avisado várias vezes, negaram-se a aceitar minhas palavras como verdade. Pensaram que eu começava a ter medo do sumo sacerdote e se perguntavam por quê. Eu já havia conseguido sair de situações ameaçadoras antes. Como era costume na Páscoa, falavam das circunstâncias de fuga dos israelitas para o Egito. João, que tinha uma forte imaginação, fazia um relato vívido de Moisés reunindo os israelitas e dizendo que finalmente iriam deixar o Egito. Ah, por essa razão, Moisés se dirigiu aos responsáveis de cada família. Vou Não, voltar aqui. de Como era de forma costume na Páscoa, falavam das circunstâncias da fuga dos israelitas para o Egito. João, que tinha uma forte imaginação, fazia um relato vívido de Moisés reunindo os israelitas e dizendo que finalmente iriam deixar o Egito, escapando da escravidão para a liberdade no deserto. Por essa razão, Moisés se dirigiu ao responsável de cada família para que matasse um cordeiro sem mancha e com um punhado de ervas marcasse com sangue a porta de sua casa. Moisés disse que anjos viriam voando à noite, atravessando o Egito, matando os primogênitos de todos os egípcios e o seu gado, deixando somente os primogênitos dos israelitas, que seriam salvos pelas marcas de sangue em suas portas. Enquanto os escutava, vendo seus sorrisos e sinais de aprovação para aquele maravilhoso acontecimento, me dei conta angustiado de que pouco havia realmente compreendido de minha descrição do Pai Celestial. Ouvi as palavras de João sobre sangue, 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 sangue do cordeiro sem mancha, sangue nas marcas das portas, sangue das crianças e do gado egípcio. Como sempre, me espantei com os séculos de preocupação judia com o sangue e brevemente recordei que Abraão esteve mesmo disposto a matar o seu único filho com a intenção de oferecê-lo em sacrifício, porque acreditava que Deus tinha dito a ele para fazer. E logo pensei nos sacrifícios diários de animais no templo. Para mim, todo o conceito de fazer correr sangue como forma de pagar pelo pecado era completamente repulsivo. Porém, fiquei calado e não discuti com os homens. Percebi que suas mentes estavam cheias daquelas tradições, tão sólidas e duras como pedra. Essa foi a nossa última refeição juntos em volta da mesa. Deveria ser um momento de paz entre nós e uma despedida amorosa. Era duplamente importante para os meus discípulos porque a Páscoa era um acontecimento muito sagrado para suas mentes judias, e isso eu teria que aceitar com um espírito de amor e compreensão. Antes daquela noite, eu não estava celebrando a Páscoa, uma vez que a tradição me desgostava. Preferia subir as colinas tranquilamente para meditar, deixar meus discípulos celebrarem a Páscoa com suas famílias. Por causa daquele hábito, eles não estranharam meu silêncio no momento. Eu estava meio recostado, meio sentado, incapaz de relaxar como costumava fazer, tenso, contraído, compassivamente caloroso para com os meus discípulos, ainda que aborrecido com eles. Perguntavam-me como poderia deixar para esses seguidores sonolentos e confusos um sinal efetivo, como uma recordação, algum ritual que trouxesse de volta às suas mentes confusas tudo o que eu estava tentando ensinar.
Eu queria sacudi-los e tirá-los daquela fixação pelo sangue. Enquanto escutava a conversa sobre Moisés e seus atos milagrosos, me ocorreu que se eles estavam tão preocupados com sangue, então eu daria sangue a eles, para que se lembrassem de mim. Inclinei-me sobre a mesa, peguei o pão e parti em vários pedaços, dizendo bruscamente: Eu sou como o seu cordeiro pascal. Distribuam esse pão entre vocês e peguem cada um a sua parte. Comam e façam isso em minha honra, por ter trazido a vocês a única verdade em que o mundo já ouviu. Deixem que esse pão seja o símbolo do meu corpo, que está a ponto de ser maltratado na cruz. Pararam de conversar e olharam para mim. Vamos, comam, eu disse. Como em um sonho, silenciosamente tomaram um pedaço de pão, passaram um aos outros e todos comeram a sua parte. Então peguei uma grande taça de vinho e disse para que beberem e passarem aos outros. Este vinho era o símbolo do meu sangue. Eu vim para dar a vocês a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida. Porém eu fui rejeitado. Meu sangue correrá por vocês. Novamente, em silêncio, beberam da taça e a passaram entre si. Suas faces estavam tensas, mas não disseram nada. Era óbvio que todos estavam comovidos pelas minhas palavras e que não agradavam a eles. Eu sabia que Judas tinha recebido dinheiro para apontar-me aos soldados do sumo sacerdote, quando o momento chegasse. Também sabia que a noite da Páscoa seria aquele momento. Então disse a Judas: Vá logo e faça o que tem que fazer. Judas me olhou longamente e vi a dor e indecisão em seus olhos. Ele estava repensando o assunto, porém o meu tempo havia chegado e eu queria terminá-lo de uma vez. Vá, disse com dureza. Judas, levanta-te e sai da sala. Judas levantou-se e saiu da sala. Os discípulos ficaram surpresos pela maneira como eu falava e perguntavam o que Judas iria fazer. Vai dizer ao sumo sacerdote onde me encontrar. Vão crucificar-me, exatamente como eu falei para vocês. Observei com certo cinismo doloroso as expressões de seus rostos. Dúvida, sobressalto, terror. Logo brotou uma torrente de perguntas ressentidas. O que iria acontecer a eles, que tinham deixado suas casas e famílias por mim? Se eu fosse crucificado como um delinquente comum, eles perderiam uma vida de liberdade e segurança. Eu então disse que iriam me abandonar. Com veemência negaram tal coisa, mas o fizeram. Estava demasiado cansado para discutir com eles. Eu tinha me tornado tão forte, tão seguro no conhecimento de que o Pai estava em mim e comigo a todo instante, que eu podia me dar o luxo de perdoar a deslealdade deles. E ao final de tudo isso, eu seria libertado do meu corpo e poderia ascender aos reinos de luz que eu tinha frequentemente sentido, mas nunca visto em plenitude com a visão terrena. Era um pensamento que me trazia profundo consolo e uma feliz sensação de expectativa. Então sorri para eles e disse: É bom que tenham feito o que pedi em lembrança de mim e de minha morte, que está por vir. Continuem partindo pão e bebendo vinho juntos, recordando que sempre o amarei e que ficarei com vocês em espírito até que se reúnam comigo onde vou. Não tenham medo, vocês serão guiados, serão inspirados, serão fortalecidos e falarei claramente com vocês. A minha única advertência é essa. No futuro, muito do que tenho ensinado a vocês será esquecido. Muito do que disse será descartado pelo pensamento humano ou distorcido pelos mitos humanos. Logo houve pânico e um clamor. Como será isso? Sorri e levantei as mãos. Falo do que acontecerá em um futuro distante. Enquanto isso, sejam fiéis a tudo o que ensinei e não duvidem de nada do que eu disse.
Chegou então a hora de ir ao Monte das Oliveiras, o lugar onde os soldados do sumo sacerdote iriam me buscar. Meus discípulos queriam ainda me fazer perguntas, porém eu tinha chegado ao fim do meu discurso para os homens. Eu apenas desejava preparar-me com total silêncio para a minha aprovação, entrando em espírito em um estado de segura e consistente sintonia e comunicação com o Pai. Caminhamos para o jardim e me retirei para a minha rocha preferida. Sentei-me, protegido do vento, envolvi-me na túnica. Fechei os olhos e pouco a pouco senti que entrava em mim uma grande serenidade de espírito e um poderoso silêncio. Logo, o poder em si desceu, tomando minha mente e meu coração. Preencheu-me com tal amor supremo que eu soube que estava sendo apoiado, sustentado no amor e que poderia manter meu amor por todos, não importando o que me acontecesse. E isso era tudo o que importava no momento em que minha hora havia chegado. Vera, continua, por favor. Uhum. Essa é a verdade por trás do partir o pão e beber o vinho em minha honra, de minha vida e meus ensinamentos. E como você que está lendo essa carta sabe, tudo o que meu pai me revelou em minha última noite na terra se cumpriu. Como eu falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja decidiu no concílio de Nicéia que eu me referia a três pessoas em uma. Consequentemente, as pessoas rezam ao Pai para pedir benefícios e imploram ao Espírito Santo para que os instrua espiritualmente e rezam ao Filho para salvá-los de seus pecados. Você pode ver quanto essas crenças são terrestres e humanamente concebidas, graças ao sentimentalismo e à promessa de uma viagem gratuita ao céu. Nos calcanhares do Salvador, as crenças tornaram-se uma estrutura religiosa humanamente concebida para consagrar o império da Igreja dentro dos impérios terrenos. Roma, Áustria, Espanha. As crenças foram o pretexto para a tortura sistemática, a morte na fogueira e a execução dos dissidentes. Elas também inspiraram as guerras entre nações. Porém, a percepção espiritual e a criatividade também surgiram de algumas dessas crenças e contribuíram muito para a existência nestes 2 milênios. Essas crenças motivaram a construção de catedrais e igrejas, monastérios e conventos, dando às pessoas um propósito estável, a habilidade de expressar seus dotes artísticos e fornecendo trabalho para os menos talentosos. Elas também permitiram a milhões de consciências acessarem os reinos mais elevados de belos pensamentos e amor. Além disso, foram o ímpeto por trás do misticismo e a iluminação das almas espirituais que chegaram a ver a realidade que estava oculta por trás das crenças. Enquanto tudo isso se passava, as crenças também criaram as condições para o desenvolvimento de hierarquias de superioridade religiosa, com imensa pompa e riqueza. Estes são edifícios criados com os impulsos do ego, concebidos pelo ser humano e, portanto, totalmente falsos de um ponto de vista espiritual. A Eu acho verdade. que esse aí a gente lê na próxima semana, Vera. Vou Ok. interromper aqui. Então é isso. Poxa, de novo a gente está lendo sobre esse momento da ceia, já simbolizando realmente o que é o corpo e o sangue de Cristo, como a intenção que ele tinha, que ele, na verdade, buscou uma alegoria para poder chamar a atenção desses discípulos e considerar a situação na hora. Mas, por tudo, a gente entende que essas cartas traz a verdade que está por trás de todas as coisas historicamente definidas, determinadas,
e que continua até hoje nos trazendo uma percepção de coisas que não vão trazer uma elevação mental, não vão nos conectar com a consciência divina, porque nos coloca como inferiores a ela, como se a gente não tivesse a condição de estar num nível de igualdade, de nos sentir deuses, como Jesus falava, e que a gente sempre se coloca como pecador. E acaba que a gente não é. Nós somos seres divinos, vivendo uma experiência aqui no planeta Terra, contribuindo nesse momento para a transição planetária, e a gente precisa se conhecer, saber quem somos, consciência divina manifestada. E Jesus, nas cartas, já deixou isso muito claro até aqui. A gente está falando de novo, porque ele já retomou isso lá. Todo o sentido da nossa prece, que fala dentro dessa consciência amorosa que somos e que podemos sentir, porque é assim que somos, né? E a prece fala de que sei e creio que isso é possível, acessar essa consciência. Aí a gente vem para a afirmação, mostrando o papel do ego que a gente já viu, o quanto que ele é bom e ele precisa dissipar os impulsos egoístas. Então a gente teve exercício da semana passada, que são as listas de coisas que a gente quer melhorar em nós e as que a gente quer que sejam qualidades, porque a gente quer investir na no controle do egoísmo do ego, para que a gente tenha paz e tenha essa consciência elevada. Então nós estamos assim, e na afirmação, continuando, a gente fala dentro da estratégia de cocriar, mostrando que somos deuses. Uma nova era de amor e paz, criando condições que, através da nossa mente e do nosso desejo, o mundo ganhe um up energético capaz de transformar isso que a gente fala numa realidade. Porque todos somos co-criadores, deuses. Então, nossa, a carta está, assim, essas cartas lidas todas, ela já nos dá uma consciência muito grande do quanto foi transformador e está sendo, e o quanto ainda a gente vai ampliar até a nona carta, né? Nós vamos entrar, a sétima carta está no final, e a semana que vem é o último pedacinho da carta 6, encerrando para a gente ir retomando os aprendizados, porque esse assunto precisa de uma releitura, precisa de um estudo constante, porque a gente lê aqui, mas ficou muito conhecimento para trás que não dá para ficar sem ler de novo, né? Então, agradecer todas as pessoas que estão estudando com a gente aqui, que assistem no gravado, que se enriquecem com essa experiência, que mudam sua concepção de vida e que são mais felizes, mais leves e livres. Então, é isso, né, Vera? Quer comentar alguma coisa? Então, ok. Uhum. Então, a gente encerra por aqui. Semana que vem, última parte da carta 6. Tá bom?